Hoje a aula é sobre vetores e estruturas em vetores. A primeira coisa a vocês fazerem é ir ao Moodle e fazer o download do Reader. Ao clicar aqui nesse link, automaticamente ele vai te pedir para abrir, diferente da aula passada. Você já vai ter o Reader prontinho para download, salva ele aí num diretório, numa pasta onde você tem esse tipo de controle. Ok? Então vou aguardar aí vocês fazerem o download desse Reader, que ele se chama exercícios.h. Bom, abrindo o nosso Reader, chamado exercícios.h, vocês vão encontrar essas 4 variáveis aí, 3 variáveis, 3 vetores iniciais, e aí a estrutura que eu criei para um cliente, um registro de cliente. Se vocês observarem aqui, os vetores são todos float e tem muitos vetores, né? Se vocês olharem aqui, são muitos nomes de cliente. Na realidade, eu tenho um número suficiente de clientes que, na verdade, 2097 nomes nesse vetor. E aqui eu tenho o vetor preço com um tamanho de 100 e o vetor potência, também do tipo float, com um valor de 140 posições aqui, 140 elementos dentro do vetor. Olhando o nosso programa, eu quero várias coisas com esse programa. A primeira coisa que eu posso fazer é listar os nomes. Por exemplo, se eu quiser listar os nomes, eu posso fazer uma função lista nome, ok? Eu vou apenas aqui listar os nomes. Eu vou também ter que fazer o include, que vocês não podem esquecer, que é o que? Exercícios.h, só que é com aspas, né? Ok? Então aqui eu vou colocar int i, vou fazer um laço for i igual a 0, i menor. Qual é o tamanho do meu vetor de nomes? 2097, não é isso? Só que eu vou listar só os 10 primeiros nomes. Vou incrementar. Dentro do meu corpo do laço for, observem que a indentação, eu vou fazer essa indentação aqui, estão observando? Eu estou chegando para o lado direito à medida em que eu faço a indentação. Então o corpo do meu laço for é o que? Printf, 1%s, vou pular a linha, o que? Qual que é o meu vetor? Clientes e então, não entendi. Aquele i na frente do for, é isso mesmo ou não? Tem fora do Ah, não, isso aqui está errado. Fala mais alto para que eu consiga ouvi-los. Eu estou mostrando o nome completo, porque aqui eu tenho, na verdade, 2097 nomes de até 50 caracteres, porque o último caractere aqui é o nulo, então o nome no máximo 50. Então, se eu executar isso daqui, ó, por exemplo, lista nome, ele vai fazer o quê? Eu espero que liste os 10 primeiros nomes, certo? Mas se eu quisesse listar uma faixa de valores, por exemplo, se eu quisesse listar
do 10º nome até o 20º nome. Então eu teria que receber aqui um int x, ou então int i, né? E int fim. Então eu vou tirar esse int daqui, que eu já tenho o início. O início eu não preciso inicializar, eu vou pegar o início até quando o início for igual a fim, ok? Entenderam? Óbvio que não, eu fiz muito rápido. Então vou fazer novamente para que vocês entendam. Olha só. Se eu quiser que a função liste os elementos de 10 a 20, eu vou inserir esses elementos aqui. O início e o final, não é isso que eu estou passando? Os parâmetros, os argumentos da função, não é o início e o fim? Início e fim. Então, esse int aqui, i, está conflitando com esse aqui. Então, eu vou deixar. Mas qual o valor do meu início? 10. Então, eu preciso inicializar ele com 0? Não, ele vai começar no 10. Então, deixa ele começar de onde eu recebi. O início vai ser menor ou igual a o fim, não é isso? Não é o fim? Só que ele tem que ser também igual o fim. Não é só menor. Ele também tem que ser igual. Então é menor, igual ao fim. O início soma, quando ele for igual, ele sai. E aqui eu vou mostrar o cliente. Então, se eu executar aqui, eu mostro o de 10 a 20. Bom, professor, você não me convenceu não. Então eu vou mostrar o de 50 até os 75. Ok? Vamos ver se aparecem outros nomes. Aparecem outros nomes. Ah, mas eu quero agora o de 500 até o 520. São 20 nomes. Ó, apareceram outros nomes. Então ele está mostrando esses nomes. Tá, mas se eu quisesse mostrar qual é o número, eu colocaria o %d aqui. Vou colocar um tracinho para mostrar diferente. Aqui eu mostro o i. Então, mostrando o i aqui, eu vou saber qual é o elemento que ele está mostrando. Ó, de 500 a 520. Ah, professor, mas eu posso fazer muito mais coisas com isso. Olha só. Se eu quisesse associar o cliente 1 à potência 1 e ao preço 1, como é que eu faria? Eu teria o seguinte, eu não estou falando dos elementos indexados, então eu faria a mesma coisa, eu colocaria aqui o quê? Um %f, não é isso? Vou colocar outro %f e aqui na frente eu vou colocar o quê? Vou colocar esses valores, ó, potência i, e qual o outro? Preço i. Não é isso? Só que eu não vou mostrar o de 500 não, vou mostrar o de 10 a 20. Executando. Opa, tem os valores. Só que a formatação está feia, né? Está muito estranha essa formatação, não tá? O nome, eu vou colocar ele com 30 posições, 2.2 e 2.3. Não, vou colocar 2.2 também. Executando. Ó, e o nome ficou aqui desse lado, ficou feio, né? Então quer dizer que se eu colocar 30, ele alinha à direita. Então como é que eu faço para alinhar à esquerda? Coloco aqui, ó, um tracinho que ele alinha à esquerda. Ok? De 10 a 20. Então estou mostrando o cliente. Poxa, então quer dizer que eu posso criar uma estrutura a partir desses valores, não posso? Potência, preço. Posso criar, não posso? Posso criar um cadastro de cliente a partir desse preço. Então, como é que eu faria para criar esse cadastro de cliente? É muito simples. Eu vou criar aqui, ó, uma struct cliente, não é isso? A minha estrutura não é cliente? Reg cli. Vou criar quantos clientes? Vou criar um total de nomes de 2097 clientes.
Isso é a minha estrutura de cliente. Porque cliente é a minha estrutura. Clientes é a minha variável que tem nome, o meu vetor de nomes. Então, cliente, reg_cli, é o meu novo tipo de dado, do tipo estrutura, cliente. Então, aqui dentro da minha estrutura, se eu quiser criar isso daí aqui dentro do meu laço for, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar cada um desses elementos aqui e inserir valores. O código é o meu próprio i. Concordam? Isso aqui? Eu tenho 2097 registros e cada um deles tem até 50 caracteres, cujo último caractere, 51, é o nulo. Então, esse primeiro nome, ele tem 5 caracteres desses 51. Eu estou colocando o tamanho da variável, estou alocando memória nesse momento. Não é uma alocação dinâmica, né? Então, olha, continuando. Então, aqui eu poderia fazer reg_cli ponto código, não é isso? É isso ou não? O que nós vimos na aula passada? Vocês assistiram os vídeos da aula passada? Vocês assistiram os vídeos da aula anterior, quando a gente viu estruturas? Já tem 20 dias que nós estamos vendo estruturas. Então, a partir do momento em que você me pergunta o que esse ponto está fazendo aí, significa que a gente precisa rever estruturas. Então, na realidade, não é código CLI, porque eu preciso indexar isso daí, e aí sim utilizar o código. Ele é igual a quem? A i. Então, se eu quiser mostrar o código, vou mostrar apenas o código, reg_cli, não é isso? E eu não vou entrar aqui no laço for, tá? Eu vou comentar o laço for aqui só para a gente pegar o i aqui, que eu vou colocar o i como 10. Então eu vou mostrar o reg_cli código. Reg_cli código 10. Mas e o reg_cli nome? Reg_cli i ponto nome. O reg_cli ponto nome, o que vocês acham que vai ter ali? %s, vou pular a linha. Nulo, não tem nada. Por que não tem nada? Porque eu não aloquei valor, ó. Reg_cli i ponto nome. Aqui eu vou ter que usar, aqui a gente viu, né, strcpy. Vou copiar para o nome e vou copiar o quê? Esse nome aqui, ó, clientes e se eu executar aqui agora, vai dar erro. Por que deu erro? Não, aqui está certo, né? Não é igual. O strcpy, ela copia uma string para outra string. Reg_cli nome, né? Observem aí, ó, strcpy ponteiro char para um constante ponteiro char. Clientes, eu estou pegando um índice qualquer, que se eu quiser mostrar aqui, por exemplo, ó,
Se eu fizer aqui um printf e mostrar apenas o nome do meu clientes e, certo? Não vou copiar e não vou imprimir isso daqui. Então olha só o que eu estou fazendo. Vou colocar o i aqui só para mostrar o decimal que a gente está olhando, e clientes i. O nome está correto. Por que o ponto não funcionou? Hã? Não, o i está inicializado. Hã? Por que não funcionou aqui o strcpy? Vamos só, ou seja, mostrar isso aqui ele mostra, e o strcpy ele executa? Parece que executou. Então o erro está no printf, não é? regcli ponto código. Vocês não viram o erro. Certo? Então ele mostrou o cliente aqui, ó. Então eu posso retirar essa linha daqui. Vocês viram aqui que eu coloquei só regcli i sem o código? Ok? Ok? Então, se eu quiser criar todo um registro de cliente agora com o laço for, eu posso. Então eu vou tirar o laço for aqui, ó, e vou criar o registro. E não vou usar o printf. Vou criar mais. Além do nome, eu tenho mais o quê? A potência e o preço, não é? Então, regcli i potência é igual ao quê? Igual a potência, não é isso? E regcli, qual é a outra variável lá da nossa estrutura? Preço. Preço igual a preço e eu vou colocar o regcli status, ponto status, eu vou colocar como caractere espaço. Então aqui eu já criei toda a minha estrutura. Só que eu vou criar a minha estrutura aqui, ó, diferente, com o nome não de lista, porque ele está criando, né? Cria cliente. Eu vou criar o cliente, cria cliente de 10 a 20. E eu depois vou fazer o que? Lista cliente. Lista cliente, ou seja, todos os clientes que tem no meu arquivo, que é o que? De 10 a 20. Para listar, eu vou criar a função lista aqui e vou aproveitar toda essa estrutura aqui, ó. Oi. Falta indexar o quê? Isso, muito bem. Então aqui, ó, tem que indexar o status. Vamos colocar aqui, muito bem, observado. Então aqui eu vou apenas listar. Se eu vou listar, eu vou apenas pegar o registro, né? E vou listar. Então eu simplesmente vou fazer um printf, listando %d o código, tracinho, vou colocar o código com 2 dígitos, tracinho %20s, né, para ele alinhar à esquerda, %2.2f, %2.2f, e que mais? O status, não é isso?
Não é status? O status é um percent caractere, não é isso? Então tem o regcli código, vírgula, regcli nome, não é isso? Regcli ponto potência, vírgula, regcli ponto preço, falta indexação, né? Não pode esquecer. E por fim, regcli indexação ponto status, não é isso? Todo esse restante aqui pode desaparecer. Oi? Faltou uma vírgula onde? Aqui? Faltou pular a linha, né? E a vírgula. Muito bem. Aqui depois de nome também faltou uma vírgula. Beleza, se eu criar aqui o registro e listar, eu vou fazer o seguinte, vou colocar de 5. Não, vou ter que deixar de 10 a 12. Depois eu vou listar de 13 a 15. Ok? Vamos ver se funciona. Deu algum erro aqui, né? Hã? Cria cliente. É o nome da função. Qual o erro que deu, hein? Vocês conseguem detectar sem eu mostrar a compilação? Oi? É o nome, ó. Aqui é lista, não é? Muito bem, vocês estão afiados. E agora ele executa ou não? Ó, mostrou de 10 a 15, de 10 a 12, depois mostrou de 10 a 15. Eu ainda vou fazer o seguinte, vou saltar aqui, ó, printf, só para mostrar, ó, próximo, barra n. Ó, falta o ponto e vírgula, né? Ok? Então eu posso montar aqui, depois de montado o meu cadastro de cliente, depois de criado, eu posso listar o meu cadastro de cliente sem problema algum. É possível inserir um novo cadastro. Como eu faria esse novo cadastro? Olha só, aqui no próximo eu vou fazer... detalhe importante. Eu vou pegar essa estrutura e vou colocá-la como uma estrutura global, tá bom? Até para economizar tela do nosso programa. Então essa estrutura aqui, ó, que está dentro da... Eu vou deixar ela global, ok? Deixando essa estrutura global, eu posso chegar aqui e dizer que regcli... vou pegar o 11, tá bom? Ponto nome, eu vou usar o strcpy, copiando o nome, eu vou colocar Delermando. Aí eu vou listar aqui de 10 a 15, ok? Vou repetir de 10, vou listar de 10 a 15. Isso, vou colocar aqui de 10 a 15 também. 10 a 15. Criei o cliente, listei de 10 a 15, coloquei o próximo na tela, copiei meu nome para um deles e mostrei de 10 a 15 de novo. Ok? Então eu tenho aqui que o 11 era o Abraão, com esses valores, e agora é o Delermando
porque o Delermando eu alterei aqui o nome. Então, quando eu quero alterar o nome da minha lista de clientes, eu altero diretamente utilizando esse vetor. Se eu quisesse também alterar os valores, oi. Você tem até 2097 registros para trabalhar. Para incluir mais, teria que ter um vetor com tamanho maior. Como nós estamos limitando nossa base de dados na memória, eu estou predeterminando esse tamanho de quantidade de registros, ok? Isso é para esse nível que nós estamos agora. Obviamente, quando você estiver trabalhando com banco de dados, você não vai ter esse limite nem essa preocupação. Quando você estiver trabalhando com uma estrutura de arquivos, que é o próximo passo, você também não vai estar preocupado com esse tamanho. Ele ia sobrepor. Se tivesse em branco, ele ia sobrepor. Da mesma forma que, mesmo que eu não criasse lista cria cliente, eu vou bloquear aqui o cria cliente e vou executar. Ok? Eu não fiz a migração dos dados que eu tinha nos vetores para a estrutura, então está tudo zero. Só o nome que eu utilizei aqui, ó, é que foi alimentado. Então, se eu voltar a criar o cliente, que é o quê? Pegar todos os vetores, todos esses dados de vetores e jogar, né? Porque, na verdade, quando eu crio o cliente, o que eu estou fazendo? Pegando o i, jogando em código do cliente, pegando o clientes, essa variável clientes, pegando esse conteúdo e jogando aqui em cada um em nome. Eu estou fazendo mais o quê? Pegando o valor de potência dessa variável aqui, potência, e estou colocando aqui na estrutura. Então, estou fazendo toda essa transferência aqui. Inclusive, por exemplo, ó, eu posso listar apenas os clientes que têm status igual a espaço. Posso colocar aqui, ó, if reg cli e ponto status é diferente de espaço. Ou seja, se for diferente de espaço, eu não vou, né? Mas se ele for igual a espaço, eu vou imprimir, certo? Então, se ele é igual a espaço, eu vou imprimir. Vou colocar aqui. Ok? Então, ele vai imprimir todos os que têm espaço. Só que aqui no 11, eu vou fazer isso com 12. Reg cli 12 ponto status igual a excluído. Vou pôr um asterisco de excluído, ok? Eu estou alterando a variável do registro de status para asterisco. Porque aqui, ó, se esse status for igual a espaço, eu vou imprimir. Se ele for diferente de espaço, eu não vou imprimir. Então, para mim, o registro que tem asterisco no status é um registro excluído. Então, se eu listar ele aqui agora, o 12 aqui não vai aparecer, ele foi excluído. Você estava declarando o status para o 11, para o Delermando que você tinha colocado. O 11 continua inalterado, né? Mas o 12... eu digo que ele é asterisco, e como ele é asterisco, a hora que ele passa aqui, o 12 não é impresso mais. Porque, entendam uma coisa, de uma base de dados, você nunca apaga, deleta, destrói dado. Você diz que aquele dado está inativo ou ativo. No máximo, você pode marcar aquilo lá como não legível, mas o dado continua lá. Para os sistemas ele está inativo ou não acessível, mas o dado continua lá. Isso acontece quando ele faz uma árvore com os dados anteriores?
É porque você nunca apaga nenhum tipo de dado ou informação. Algum dia você vai precisar dele. E informação, dado, não se destrói. Aí você está falando de uma outra coisa que vocês vão estudar em estrutura de dados, né? Que é exatamente a relação entre as entidades, você ter as dependências, né? As classes de associação, etc. Então, no segundo período e no terceiro período e quarto período, vocês vão estudar muito isso. Então, isso que vocês estão vendo agora é, digamos assim, tudo o que vocês vão precisar em desenvolvimento de software, que é exatamente tratar dados, a estrutura de dados. Então eu vou, exceto a main, que tem as chamadas da função, eu vou deixar essa tela dessa forma, para que vocês, eu vou deixar também sem os includes, né? Para que vocês copiem essas duas funções e tentem reproduzir essas duas funções. Vocês gravem esse programa, porque isso, assim como o programa que nós fizemos na aula passada, será solicitado a vocês na prova. Tanto no teste 2 quanto na prova 2, essas serão as questões que lhes serão solicitadas a resolver em prova. Eu vou colocar um header, colocar um problema para vocês resolverem, igualzinho eu acabei de fazer. Exemplo, eu poderia solicitar para vocês criar uma estrutura do cliente, igualzinho eu fiz aqui, cria cliente. E agora vocês me deem os maiores valores, ou a média da potência, ou a média de preço desse conjunto de clientes que você coletou. Então, primeira fase, cria o cliente, função cria o cliente lá com de 10 a 20, e uma segunda você o quê? Soma e tira a média dos valores que você está passando. Então, isso é começar a brincar com as funções que a gente já aprendeu. A primeira coisa agora é reproduzir a aula de hoje. Então, o que vocês vão fazer agora é exatamente reproduzir o que eu acabei de fazer. Eu vou deixar aí para que vocês possam copiar e assim reproduzir o exercício de hoje. Obrigado e até a próxima.